6h59, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias dessa sexta-feira 13. E o ensino supletivo pode ser a porta de entrada em uma faculdade para pessoas que não tiveram educação regular. E não faltam histórias de gente que viu no ensino acelerado oportunidade de voltar a estudar e alcançar seus sonhos. Vamos acompanhar na reportagem de Júlia Magalhães e do Irailton Santos. O Robson está de volta para os corredores e a sala de aula. Mas dessa vez, só para contar a história dele e incentivar os novos alunos. Fiquei parado há 10 anos sem estudar, depois que eu entrei no Exército, não tive tempo. Também por questões financeiras também, era complicado. Depois dessa parada de 10 anos, foi difícil voltar aos estudos. Por isso, optou pelo supletivo. Em pouco mais de 2 meses, ele concluiu o ensino médio e já realizou o sonho que ficou tanto tempo esquecido. Aí é onde é uma área que eu gosto, né, de educação física. Eu vou me formar, estou pé na frente, seguindo, que eu quero ser, o meu sonho é ser professor. E na faculdade dele, mais da metade da sala terminou o primeiro grau assim. Várias histórias. E esses alunos jamais voltariam para o curso seriado. Seriado é aquele que faz primeira série, segunda, terceira, vai lá, faz prova, tem um monte de trabalho. Essas pessoas jamais iriam frequentar o ano todinho a escola. Então, é uma alternativa interessante, é rápida a alternativa. Você pode terminar o ensino médio fazendo uma matéria por semana, você termina em 2 meses e meio. No caso do Robson e de tantos outros, ele preferiu as aulas presenciais. Estuda a semana inteira e realiza a prova aos sábados. No particular, ele investiu R$ 60 por matéria. Mas existe um outro jeito. Por um lado mais fácil, porque não é pago, e por outro mais difícil, porque o aluno precisa estudar sozinho. Nada de professores ou aulas online. Tem que ter disciplina. Ainda assim, todos os dias tem muita gente fazendo prova por aqui. Todos vêm de manhã, tem uns que vêm fundamental e médio e à tarde também. A Verônica está fazendo isso. Ficou sem estudar e resolveu voltar para realizar um sonho. Primeiro porque eu fiquei grávida e eu quis só cuidar do meu filho. Aí depois a minha irmã, ela começou a fazer e eu fiquei com vontade e eu comecei também. Estava com vontade de fazer veterinária. Ela estudou em casa com o conteúdo fornecido pela Secretaria de Educação, mas precisou correr atrás dos materiais para estudo. Agora, só falta química, português, história e matemática. Eu imprimo lá, porque tem lá uma lista que é para estudar. Aí eu imprimo, aí eu vou procurar e estudo. E o melhor de tudo isso, as provas do supletivo da SEDUC podem ser realizadas por qualquer pessoa, inclusive os portadores de deficiência. Foi o caso da Kathleen. Ela finalizou o ensino médio em setembro. Sem pagar nada, só foi um leitor. Facilita quanto para mim quanto para as pessoas visuais, que têm diversas deficiências visuais, não são como a minha, mas como as outras. E já se prepara para novos desafios. Ano que vem. Para ser? Pedagoga. Ou auxiliar das pessoas com deficiência visual, ajudar na mobilidade deles. Tá certo. O Robson, a Verônica e a Kathleen estão mostrando que o importante é se preparar, seja lá para o que for, e que voltar a estudar pode ser mais fácil do que muita gente imagina. Nunca é tarde para estudar. Olha, para saber mais sobre o supletivo da SEDUC, é só entrar no site da Secretaria, no link examesupletivo.seduc.am.gov.br. É fácil e depois das provas concluídas, é só solicitar o certificado e pronto, já pode seguir aí a próxima etapa de estudos. As provas são aplicadas em 3 locais: no Instituto de Educação do Amazonas, no centro, na Escola Solos de Lucena, na Chapada e também no Tiago de Melo, na Zona Leste. E em comemoração ao Dia do Médico e Dia do Cirurgião Dentista, os Conselhos de Medicina e Odontologia promovem no domingo uma ação social. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea. Onde vai acontecer essa ação? Que serviços que serão oferecidos? Bem, Adriane, essa ação vai ter como ponto de encontro, como ponto de concentração, a Praia da Ponta Negra, a área da Ponta Negra, que a gente sabe que no domingo de manhã, no dia 15 de outubro, que é quando vai ser realizada essa atividade, por parte do CRM e do Conselho Regional de Odontologia também, é uma área bastante movimentada e recebe um público muito grande. A ação vai acontecer no período de 8 até o meio-dia, no dia 15 de outubro, como eu falei, e para explicar um pouquinho como é que ela vai funcionar e que serviços vão estar sendo oferecidos, eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Antônio Medeiros, que é o presidente em exercício do Conselho Regional.
Bom dia, doutor Antônio. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que vai estar disponível para a população durante essa comemoração, né? Bom dia a todos. Nós estamos aqui convidando a população, de modo geral, para que se faça presente domingo, dia 15, os conselhos regionais de medicina e de odontologia se uniram para fazer uma ação social onde estaremos lá com diversos profissionais, diversas áreas também, fazendo com que desde o tratamento e orientação das doenças bucais, como também na área de medicina, com especialidades afins, nefrologia, urologia, ortopedia, pediatria, ginecobstetrícia, entre outras também que estão lá presentes, onde as pessoas receberão consultas feitas no momento, no ato, e depois serão referenciadas para outros serviços, caso haja necessidade de dar continuidade de tratamento. O foco dessa ação social é realmente a prevenção, é lembrar para as pessoas sobre o dia do médico, o dia do cirurgião dentista, mas também principalmente fazê-las com que tenham mais cuidado com a própria saúde? Nós estamos festejando assim, dessa maneira, o dia do médico, que é dia 18, e o dia 25, que é o dia do odontólogo. E fazendo com isso que a população entenda realmente que deve procurar sempre serviço de saúde para ver ter sua saúde em dias, né? Uma vez que é muito importante realmente a prevenção e não esperar a doença aparecer, né? Tem alguma coisa, por exemplo, que possa ser detectada lá? Vai ter aqueles exames de glicose, exame de pressão, pelo menos algum indicativo de que a pessoa realmente precisa procurar um médico? Nós faremos a aferição da glicemia, as orientações, né, de um modo geral, nas diversas áreas também, como também da Uniodonto também vai estar lá também, onde nós temos vários parceiros que estão a universidade, a UEA, a SAGO e o reitor da universidade, através da universidade também, e da UEA também. E nesse dia estaremos todos nós lá e convidamos a população que esteja presente para prestigiar o evento. Não será o primeiro, certeza, faremos outros futuros, se Deus quiser. E o objetivo principal realmente é a saúde do povo. Ok, muito obrigada, doutor Antônio. E a gente lembra também para a população, o dia do médico é dia 18 de outubro, o dia do cirurgião dentista, do odontólogo é dia 25 de outubro. Essa data, né, dia 15 de outubro, domingo, né, vai ser essa grande celebração, que na verdade quem ganha é a população com esses serviços e com esse contato, né, pertinho aí desses profissionais, até porque o foco realmente é a prevenção, é que as pessoas tomem conta mais da sua saúde e nada melhor do que ter contato com esses profissionais para começar a pensar nisso a partir de agora. Obrigada, Thea, pelas informações. E o Dia das Crianças foi bem divertido para os passageiros de uma linha de ônibus, isso mesmo, porque os motoristas e a cobradora transformaram a viagem em uma brincadeira. É o que a gente confere agora. Em homenagem ao Dia das Crianças, além do ônibus estar todo enfeitado, olha só o que aconteceu. A dupla que toma conta dessa linha resolveu encarar uma missão diferente. Hoje é dia de ser palhacinho, né, Kelly? Hoje é dia de ser palhacinha. Como é que você faz para animar as pessoas que estão andando no ônibus nesse feriado? Faço brincadeiras com ela, né? A pessoa entra muito séria aqui, aí já sai sorridente, dando tchau. Falando tchau, palhacinho, palhacinha. Aí, o mais importante é de nós ver as crianças, a felicidade das crianças quando entram, o sorriso da criança. Isso é o mais importante para nós, que é a felicidade. Agora a gente vai conversar com o autor dessa iniciativa, que hoje é o Palhaço Rosinha. O autor é o motorista, o Ismael, que todo ano anima todo mundo. Você está fazendo ho, 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 mas hoje não é dia de ho, ho, ho. Hoje é dia de quê, Ismael? Dia das Crianças! Oh. Eu queria que você explicasse pra gente como é que surgiu essa iniciativa de fazer um Dia das Crianças diferente. A empresa abriu as portas, né? E nós estamos fazendo isso aí, levando a garotada para ir, para voltar, mas que as crianças aqui possam ser recebidas, não só as crianças, mas as pessoas também. Você está distribuindo para todo mundo pirulito, o ônibus está todo enfeitado, o ônibus está todo colorido.
quando não tem criança no ônibus, você dá um jeitinho de dar o pirulito para a criança mesmo assim, né? Com certeza, todo mundo sai alegre, satisfeito. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui nesse lugar, né? Fazendo com que as crianças, os adultos, as jovens, as senhoras se sintam bem na viagem. É isso que a gente faz todos os dias. Quando eles viram, pularam de alegria, começaram a rir. Ela tem um pouco de medo, mas ele gostou. Eu vi que ela falou assim, olha mamãe, tem um palhaço. É verdade. Eu já peguei o ônibus com ele já, do centro para Cachoeirinha. Só que ele não ia de palhaço, mas já estava enfeitado assim já. E a viagem sempre divertida. Sempre divertida e boa. Bem, eu vou encerrar por aqui, tá todo mundo ganhando pirulito? Rosinha, cadê o meu pirulito também? Aqui para toda a equipe aí. Olha, pirulito para todo mundo da equipe. Feliz Dia das Crianças! E o Dia das Crianças de uma comunidade na zona leste de Manaus foi feliz graças à ação de voluntários. Além de brinquedos, os pequenos tiveram lições de cidadania. A alegria estava estampada no rosto dos pequenos. Tinha criança ansiosa para receber o presente, como o Cauã. Um boneco, mas qualquer um presente já tá bom demais. Muitos pais acompanharam as atividades e acharam importante a iniciativa do projeto. É um ponto muito importante, né? A polícia, o meio externo interagir com os pais e as mães do bairro aqui do Ouro Verde, entendeu? Para animar essa turma no Centro Social Roger Cunha, no bairro Ouro Verde, um grupo de voluntários, junto com a Polícia Militar, desenvolveram várias brincadeiras lúdicas em comemoração ao Dia das Crianças. Teve de tudo um pouco por aqui, viu? Pula-pula, touro mecânico, jiu-jitsu e até um torneio de futebol. A influência da mídia, a influência das más pessoas que procuram utilizar crianças para o tráfico, coisa parecida. Então hoje, dois grupos, digamos assim, vieram fazer algo diferente, ou pelo menos fazer com que eles se sintam crianças novamente. Para deixar a festa completa, o Grupo Solidário, criado em 2009, presenteou com vários brinquedos cerca de 200 crianças da comunidade. Todos os objetos foram arrecadados em pelo menos 2 meses. Selecionamos as crianças, cadastramos as crianças e encontramos padrinhos para cada uma delas. Aí esses padrinhos entregam os presentes para a gente traz para fazer a entrega. Pode parecer simples para você esse tipo de atitude, mas ganhar um caminhãozinho de plástico ou uma boneca pode fazer a diferença na vida dessa turminha, que não esperava receber tudo isso. Eu queria ganhar um carrinho de controle remoto. E se não ganhar esse carrinho, serve outro presente? Serve. Mesmo assim eu vou ficar feliz. Em Parintins, os Bois Garantido e Caprichoso comemoraram o Dia das Crianças com distribuição de prêmios, brincadeiras e lanche. Cada bumbá fez a sua festa para os pequeninos. O Caprichoso promoveu a Tarde Alegre da Criança e o Boi da Baixa do São José, o evento Toda Criança é Mais Feliz no Garantido. Na Tarde Alegre das Crianças do Boi Caprichoso, não faltou diversão para os pequeninos. Joyce trouxe os filhos Vitor e Pietro. É uma diversão para as crianças, muitas crianças não têm onde se divertir, então a gente como mãe, a gente traz as crianças para brincar, né? Então tá legal. Na data especial, a diretoria distribuiu 1.500 brinquedos aos presentes, assim como bicicletas e guloseimas. Graças a Deus as crianças atendem o nosso pedido. Eu sempre digo, a gente sempre vai trabalhar no Caprichoso, sempre olhando o lado social, ele é tão importante quanto o Boi de Arena. A Tarde Alegre da Criança é um evento tradicional do Boi Caprichoso que foi resgatado ano passado, após 10 anos sem ser promovido. A criançada lotou o curral e aqui, além de entrega de prêmios, teve muitas brincadeiras e atrações. O evento foi criado em 1986 pelo radialista Walter Lobato e até hoje ele apresenta a festa. O importante é a criança participar da nossa cultura, vivenciar, cantar nossas toadas e é isso que nós estamos fazendo, né? E hoje, Dia da Criança, um dia especial, com a participação dessa multidão de crianças que é o máximo. Os homenageados aprovaram a ação social do boi e declararam
o amor ao touro negro. Estou gostando muito de participar desse evento, gostei do pula-pula, eu gostei de todinho. Eu sou do Caprichoso e eu sempre vou ser. Assim como no azul e branco, no Boi da Baixa do São José, a data não passou em branco. A cidade Garantido se transformou num parque de diversões e as crianças foram presenteadas com brinquedos. O primeiro ato, nossa diretoria, a primeira ação efetiva e a gente não poderia nunca deixar passar em branco, né? Uma data a ser comemorada, uma data muito importante para as crianças de uma forma geral e o Garantido presta essa homenagem e agradece principalmente aos parceiros. Quem trouxe os filhos gostou da festa. Para mim está sendo muito grandioso, muito gratificante, né? Crianças estão felizes, brincando, uma coisa organizada e desde já parabenizar todos os que fizeram esse evento acontecer, né? A movimentação na cidade de Garantido também foi grande. O evento denominado Toda Criança é Mais Feliz no Garantido contou com a ajuda de dezenas de voluntários. Como essa turma do bem, que pintou o rosto dos pequeninos. Para a gente é um grande prazer, né? Vir ajudar e colaborar, né? Essa é a gratificação nossa como educadores, né? Tá muito legal, pintei meu rosto de gatinha. A criançada Futuro do Boi ainda participou de competições valendo prêmios e brincadeiras com palhaços. Na última quarta-feira, dia 11, foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. E como estamos na Semana das Crianças, é importante alertar os pais a respeito do sobrepeso infantil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso ideal para a idade e altura. Algumas formas de prevenção são mais simples do que a gente pensa, como evitar maus hábitos alimentares, sedentarismo e acesso constante a alimentos industrializados. Para falar mais sobre esse assunto e dar dicas para vocês, papais, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a nutróloga Evelyn de Paula. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, mais uma vez, Adriane. ótimo dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui. Esse é um assunto que antes não era tratado com tanta frequência, obesidade infantil. E hoje, de acordo com esses dados, 1 a cada 3 crianças está acima do peso ideal. É algo realmente preocupante, né? Porque a gente está vendo que essa doença, que traz tantas doenças crônicas associadas, ela está acometendo o público mais pequenino, né? Está começando na mais tenra idade. Às vezes a gente costuma falar no consultório que a obesidade, muitas vezes, pelo menos a questão genética dela, começa quando a mulher engravida e às vezes até antes de engravidar. Então, eu oriento muitas pacientes quando estão querendo engravidar, a fazer a suplementação adequada, a ter uma dieta correta, a começar a prática de exercícios físicos, ter uns hábitos de vida saudáveis, para que quando ela engravidar, aquela criança ela tenha fatores genéticos que a favoreçam para o não desenvolvimento desse tipo de doença. Essa obesidade, ela está relacionada à genética ou existem outros fatores? Na verdade, toda e qualquer doença, ela tem uma parcela, uma culpinha da genética, mas a grande parte das doenças crônicas, pelo menos, 80% é correlacionado com o fator ambiental. Então, a gente não pode culpar a genética, ela é uma parcela mínima. É o que a gente faz no dia a dia, a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida diariamente é que vão ocasionar o desenvolvimento ou não de certas doenças como essa. As crianças normalmente não escolhem, elas ficam sujeitas ali ao que os pais vão oferecer. Então, é responsabilidade do pai, da pessoa que cuida, manter essa alimentação mais adequada possível. Agora, quando é que isso se torna uma preocupação, né? Porque às vezes a gente vê bebezinhos já obesos e quando há uma introdução alimentar fora do leite materno. Exatamente, a gente tem que ficar atento. Na verdade, eu sempre bato muito isso no consultório, que a criança até os 6 meses, ela deve ter o aleitamento materno exclusivo, isso a gente vê em todos os lugares, todas as referências de saúde, e ter cuidado na introdução alimentar da criança. Eu sempre recomendo que até os 2 anos a criança não seja apresentada ao açúcar. A criança não tem necessidade daquele sabor doce. Tem que ter muito esforço físico dos pais, na verdade não esforço físico, tem que ter muito esforço dos pais, né, para poder livrar essa criança dos fatores externos, principalmente. A gente está falando do açúcar industrializado, no caso. Na verdade, açúcar de qualquer tipo. O ideal é que a criança seja exposta apenas ao açúcar da fruta.
que é um açúcar natural. E, de preferência, não aos sucos. Mesmo os sucos naturais, eles têm um alto teor de frutose. E a frutose, ela pode levar à questão da obesidade se consumida em excesso, entendeu? Então, assim, você tem que ter a orientação de um nutricionista, ou de um nutrólogo, de um profissional adequado para aquilo. E você tem que ter todos esses cuidados, a questão a gente vê que a mídia, ela bate muito nas alimentações com excesso de açúcar, com excesso de conservante, de corante, mesmo para o público infantil. Então, o ideal é trazer essa alimentação para o mais natural possível. Esquecer essa questão dos industrializados. Eu sei que na nossa vida moderna é prático, tem a praticidade, mas a gente tem que pensar que lá na frente aquela criança vai responder com doenças e seu filho no futuro vai lhe agradecer. Entendeu? Se ele tiver principalmente essa introdução alimentar até os 2 anos da maneira mais saudável possível, sem alimentos industrializados, evitando gorduras trans, alimentos com excesso de corante, conservantes, aditivos químicos, uma alimentação mais natural possível, frutas, verduras, legumes e proteínas e gorduras de boa qualidade. Não adianta aquele suco de pozinho ou suco de caixa? Na verdade, suco de pozinho, Adriane, vale frisar que ali não existe nem suco, ali é só corante e aditivo químico, não existe nada de fruta. Então, se você quiser que a sua criança consuma, de preferência refresco, então um suco bem diluído na água, e o ideal mesmo é dar a fruta, para ela se habituar àquele sabor, à textura da fruta e para ela ter o aporte das fibras, que é essencial na questão de não engordar e de preservar a saúde, tanto, inclusive do trato gastrointestinal. Um desafio bem grande que vai ser enfrentado pelos pais em algum momento é a escola, né? Exatamente. O lanche escolar. Algumas escolas, inclusive aqui em Manaus, já existe um sistema de controle desse consumo, né, de lanche. Você escolhe, por exemplo, que tipo de lanche o seu filho vai tomar, já faz uma relação, mas isso normalmente acontece em escola particular. Quando a gente traz para as escolas públicas, nem sempre existe um acompanhamento nutricional para que a criança tenha a melhor alimentação possível. E às vezes até o lanche da escola, a merenda em si, tá boa, mas tem a cantina. Exatamente. Então, assim, a questão é a gente voltar um pouquinho ao passado. Eu lembro que quando eu era criança, na escola, sempre tinha realmente a questão da cantina, mas a gente levava a merenda de casa. A gente levava aquela lancheira, né? Então, assim, hoje em dia, inclusive os adultos praticam muito isso. Eu pratico isso no meu dia a dia. Eu saio com a minha frasqueira, com as minhas marmitinhas, tudo, para evitar essa questão de se alimentar fora de casa, porque realmente a gente não tem aquele controle de como é feito. E, infelizmente, até pela questão financeira, de recursos financeiros, a gente vê que a merenda, ela tem muito carboidrato, ela quase não tem nada de fibra, ela tem essa questão, na lanchonete a gente tem muita coisa industrializada, são refrigerantes, são sucos enlatados, são sucos processados, então aquilo ali não vai trazer saúde para a criança. E quando a criança, no período da aula, se ela consome um excesso de açúcar, depois ela vai ter o efeito rebote de hipoglicemia. Isso, inclusive, vai atrapalhar o aprendizado da criança. Então, os pais que puderem, que quiserem melhorar a questão do rendimento escolar e da saúde dos filhos, colocar uma lancheirinha saudável com uma opção sempre de uma fruta, aquela fruta que for de mais fácil acesso, que você consiga comprar na feira, que também não onere muito no seu orçamento, e fazer um lanche saudável, uma tapioca com aveia, com alguma fonte de fibra, ou então tubérculos que são baratos, são de fácil acesso. Aqui na nossa região a gente consegue ter essa facilidade, então a gente encontra muito cará, mandioca, batata doce. E aí a gente vê que muitas vezes a gente tem a resistência da criança, porque ela não foi apresentada aqueles alimentos, porque os pais não têm os hábitos e as crianças, elas são o espelho dos pais. Até nós adultos, já quando tentamos mudar a alimentação, a gente sofre bastante, imagina a criança. É complicado, só que é o que eu falo sempre no consultório, parece até cruel quando eu falo isso, mas assim, a criança, ela não tem salário, ela não compra comida, então... Não tem querer. Exatamente. A criança, ela é fruto do meio. Os pais que levam aquela refeição para casa. Então, se o seu filho, ele resiste a comer aquilo, você tem que ser enérgico e dizer, olha, é isso que tem para comer. Se você não quiser comer, você vai passar um pouquinho de fome, mas daqui a pouco, quando a criança estiver com fome, ela vai querer aquela opção, ela só vai ter aquela opção. O que não adianta é a criança dizer, eu não vou comer feijão, eu não vou comer salada, eu não vou comer frutas, e o pai chegar com um salgadinho de pacote, um suquinho industrializado, um refrigerante, toma, meu filho, um chocolate, porque a criança não quer comer as opções saudáveis, entendeu? Na nossa época não era assim, ou a gente comia o que tinha, ou a gente ficava com fome, e ninguém morreu. Agora, existe também uma questão meio que cultural, né? A criança gordinha, fofinha, bonitinha. O neném, né? Quando o neném é fofinho, quanto mais fofo. Eu sofria, né? Porque eu era uma criança muito magrela, então eu não era uma criança fofinha. Eu era gordinha. Mas isso tem consequências no futuro, né? Porque a criança fofinha, bonitinha ali para os pais, para a família,
ela vai ter uma dificuldade maior de conseguir entrar no peso. E a gente não está falando de questão estética em si, mas questão relacionada à saúde. Isso pode fazer com que ela desenvolva doenças precocemente. Com certeza. E a gente tem, assim, um aumento do risco do desenvolvimento de obesidade infantil, tanto no recém-nascido de muito baixo peso, quanto no recém-nascido de grande para a idade gestacional, como a gente chama, que é o GIG, né? Então, a gente tem que atentar para a saúde da mãe. Então, quando ela estiver grávida, ela não pode ultrapassar aquele limite de peso. Tem que ser acompanhada pelo obstetra, pelo nutricionista, pelo nutrólogo, para ter uma gravidez mais saudável. E sempre atentar para essa questão da introdução alimentar. Eu bato muito nessa tecla, porque durante os 6 meses é muito fácil a criança estar só no peito. A partir do momento que ela tem introdução alimentar, é aí que começam os erros. E outra coisa que a gente vê é uma inatividade muito grande. As crianças hoje em dia, elas ficam muito tempo no celular, no computador, na televisão, e elas não têm aquele momento de lazer que a gente tinha quando éramos crianças. Elas não brincam mais na rua por conta do perigo, da violência, da falta de acesso, inclusive. E a gente tem que bater nessa tecla de melhorar a questão de educação física nas escolas, melhorar a questão de quem tem condições financeiras, colocar suas crianças para desenvolver algum tipo de esporte. E tem muitos esportes de graça também, Exatamente, né? A gente tem muito acesso, a gente tem praças pela cidade toda, a gente tem áreas de lazer que as crianças podem correr, brincar, caminhar, andar de bicicleta. Então tem várias formas de você colocar aquela criança para fazer exercício físico, entendeu? A criança tem que voltar a ser criança, ela tem que ter a responsabilidade de estudar e tudo isso, mas ela tem que ter o horário de lazer e o horário para a prática do desporto. Na teoria, acho que todos os pais sabem dessa responsabilidade, né? Mas é muito difícil se adequar no dia a dia. Exatamente, então, em relação à alimentação, para essa vida corrida que a gente leva, tem alguma dica de como facilitar para que a comida seja o mais saudável possível, tipo de preparar na semana, deixar congelado, alguma coisa desse tipo que possa facilitar? Final de semana é quando a gente tem mais tempo disponível. A maioria das pessoas não trabalha no final de semana. Diferente dos médicos, que sempre trabalham aos finais de semana. Então, você programa não só a alimentação da sua criança, mas a sua também. Para que quando você estiver no trabalho, você tenha acesso a alimentos saudáveis. Então, você prepara. A lancheira realmente tem, como são produtos mais perecíveis, tem que ser preparada no dia a dia da criança. Mas, por exemplo, a refeição do almoço, você pode deixar o filé de peixe, de frango, de carne já temperadinho no congelador para depois você descongelar no dia e preparar para a criança. E as saladas você pode ir fazendo aos poucos, preparando nos potinhos. Só tem que ter cuidado de armazenar da maneira correta para não estragar, nem nada disso, para não oferecer riscos à saúde da sua criança, entendeu? E o que a gente fala, preparar, principalmente na questão da salada, a criança tem muita aversão à verdura, porque a verdura, a maioria delas, não tem aquele gosto tão palatável, tão bom, né? Então, você tem que ter alternativas para molhos saudáveis para a criança ter aquela vontade de comer, vontade de experimentar. Então, usar azeite extra virgem, limão, um pouquinho de mostarda em grão, algumas alternativas, um molhinho de tomate, para que a criança consiga comer aquele alimento com mais sabor. Ou então, como eu falo, mascarar a verdura. Colocar, por exemplo, couve para cozinhar junto com feijão, beterraba para cozinhar junto com feijão, a cenoura. E aí a criança vai cada dia absorvendo nutrientes diferentes de cada tipo de alimento, de maneira mascarada. Ela nem sabe o que está comendo, entendeu? Mas aí a gente consegue fazer uma introdução alimentar de maneira adequada, para que essa criança venha ter saúde, não doença. Muito obrigada, Evelyn, pelas dicas aqui pra gente. Um ótimo dia para você. Igualmente. Recebi hoje a Evelyn de Paula, que é nutróloga, falando sobre as dicas para você cuidar melhor da alimentação do seu filho. Afinal de contas, essa semana das crianças, a gente faz questão de priorizou essa semana inteira os quadros, as entrevistas todas relacionadas aos pequenos, para que eles possam ter uma vida com mais qualidade. E olha só, tem mais oportunidade. Agora, universitários de diversas áreas. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas abriu inscrições para 77 vagas de estágio. E o Danilo Alves vai explicar melhor para a gente agora, ao vivo. Olá, Danilo, que vagas são essas? São para quais áreas? Olha só, Adriane, tem várias áreas, ó. Direito, administração, economia, arquivologia, contabilidade. Também tem para as áreas de tecnologia de informação, jornalismo e relações públicas. Pois é, essas 77 vagas vão estar disponíveis para vagas imediatas e também para o cadastro de reservas aqui do Tribunal de Contas do Estado. Fica aqui na Avenida Efigênio Salles. O processo vai funcionar mais ou menos assim. Até o dia 18 de outubro, o candidato interessado pode ir no site da Escola de Contas Públicas, a SCP, o portal que é o www.scp.tce.am.gov.br. Vai numa
faixa que tem ali como se fosse um link, chega no link de inscrição, primeiro se cadastra e depois se inscreve no processo seletivo. Depois disso, você vai conseguir a sua confirmação. E até o dia 25 de outubro, você precisa vir aqui no TCE, no horário de funcionamento, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, entregar os seus documentos, RG, CPF, histórico escolar, confirmação de inscrição e também um documento de matrícula já da sua faculdade. Vale lembrar que, de acordo com a lei, você que é cursando a partir do segundo período já pode participar desse processo seletivo. Depois da sua confirmação de inscrição, a prova, no dia 5 de novembro. Vão ser apenas 4 questões discursivas, uma prova aí que vai durar mais ou menos umas 4 horas no dia 5. Vai ter um resultado parcial no dia 22 de novembro. Esse resultado cabe recurso no dia 23 até o dia 26 de novembro e resultado final no dia 27 de novembro. Algumas vagas já vão ser imediatas para dezembro desse ano. Aqui a gente fala para você, são 32 mais ou menos, um pouquinho mais de 32, 22 para administração, 7 engenharia civil, 6 contabilidade, 3 para economista, 2 para arquivologista e 5 para tecnologia de informação. O restante vai ficar como cadastro reserva para janeiro de 2018. O salário, que agora vem a melhor parte, é de R$1.000, mais ali alguns benefícios com o Vale Transporte, que é uma bolsa de mais ou menos um benefício aí de R$ 167,20. Uma ótima oportunidade, já que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão que para os estudantes é bastante quisto. Isso porque eles acreditam que é uma das instituições mais com credibilidade aqui no Amazonas e que fiscaliza com rigor as contas, não só aqui da nossa capital, mas também do interior do estado, que é uma situação bastante complicada. E também eu vou aproveitar para dar os parabéns para o Tribunal de Contas do Estado, que faz 67 anos amanhã, dia 14 de outubro. Aqui a gente está na frente agora, o brasão do TCE tem a data de aniversário. Então já dou os meus parabéns para o Tribunal de Contas e também alerto a você, estudante universitário, para poder logo se inscrever, porque eu tenho certeza que essa prova, esse processo seletivo vai ser bastante acirrado. Volto com você, Adriane. Obrigada, Danilo. Olha só, você falou do salário, R$1.000 é mais que um salário mínimo, ótimo para começar uma carreira. Você trabalha 4 horas por dia, tem direito a férias, porque hoje os estagiários têm vários direitos e você consegue já entrar no mercado de trabalho durante a sua graduação. Então, facilita muito a vida, sem contar com uma renda extra. Vamos só reforçar que eu acho que depois que você falou que é R$1.000 mais benefício, muita gente ficou querendo saber como é que eu faço mesmo para me inscrever, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: estudante dessas áreas que a gente falou no comecinho da nossa entrada, direito, contabilidade, economia, relações públicas, jornalismo e também administração, que é um dos principais para as vagas que tem aqui, vai no portal SCP, que é o portal das escolas de contas públicas aqui do TCE. www.scp.tce.am.gov.br. Tá aí na sua tela. Chegou lá, você vai entrar no link para você se inscrever. Existe primeiro o cadastro no sistema lá do TCE e depois que você fizer esse cadastro, você vai poder realizar a sua inscrição. Imprime o comprovante, vem aqui no TCE no horário de 8 até as 2 horas da tarde, horário de funcionamento aqui da instituição, para entregar no setor de concursos o seu documento, RG, CPF, comprovante de matrícula da sua faculdade, histórico escolar e também comprovante de residência. Chegou aqui, entregou os documentos, espera o dia da prova, dia 5, pela manhã, você vai poder realizar aqui a sua prova, essas 4 questões discursivas e aí concorrer a essa vaga tão esperada para o seu estágio, que dura aí mais ou menos 2 anos, dependendo do período que o estudante estiver cursando. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas dicas. É só acessar o site, corre lá, faz sua inscrição, se prepara para a prova e boa sorte.
E na noite de ontem, centenas de casais realizaram o sonho do matrimônio na sede da Igreja Universal do Reino de Deus. A celebração é resultado da terapia do amor, que ajuda casais com conselhos amorosos. O casamento coletivo aconteceu simultaneamente em diversos países. O tão esperado dia chegou. Mãos entrelaçadas, a emoção estampada no rosto, todos em prol do mesmo sonho, o amor. Amor, Deus em primeiro lugar. Só tenho a agradecer muito a Deus e a ela também. 397 casais disseram sim na sede da Igreja Universal do Reino de Deus. Um momento aguardado por décadas para muitos apaixonados e que se concretizou na noite desta terça-feira. É um sonho que nós realizamos hoje, né? Um sonho de 26 anos e que hoje está se tornando realidade e com as bênçãos do Senhor. Para esses noivos, o casamento coletivo é um sonho realizado. Várias barreiras foram ultrapassadas para que pudessem chegar até aqui. Todos esses casais que se uniram na cerimônia de hoje participam da terapia do amor e recebem conselhos de como manter uma vida amorosa saudável. Tanto os noivos quanto as noivas têm histórias de superação para contar. Deus restaurou todo aquele sentimento que eu pensei que não tinha mais. Devido a ele fazer muitas coisas ruins para mim, aí aquilo me abalava. Mas aí ele veio, fez a terapia e me conquistou novamente. Eu estou muito feliz. Cerca de 5.000 pessoas se emocionaram e registraram um enlace. O ápice da celebração foram os votos e a troca de alianças, além do compromisso assumido perante Deus. A minha palavra diante de Deus. O casamento coletivo aconteceu simultaneamente em diversos países, nos templos da Igreja Universal. Em Manaus, o pastor que é responsável pela terapia do amor conduziu a cerimônia. Casar-se é uma coisa, manter-se casado aí é totalmente diferente. Terapia do amor é uma reunião que promove a restauração de casamentos, de casais, de pessoas que procuram a verdadeira felicidade no amor. Esse é só o comecinho de uma vida inteira juntos. Muitos casais já vislumbram como será daqui pra frente. Declarações de amor não faltam. Renovando os votos 10 anos no altar, graças a Deus, com muito amor, eu amo ele. E agora a gente vai saber onde o nosso drone está nesse momento. Nós estamos sobrevoando, essa é a Avenida Brasil, na zona oeste da cidade, no bairro da Compensa. A prefeitura está lá do lado esquerdo do vídeo e a gente vai descendo aí com o nosso drone no sentido centro da cidade, para quem vai pegar a Avenida Constantino Neri, quem vai também para o Boulevard Álvaro Maia. Trânsito super tranquilo nesse momento. Ali tem uma pequena retenção, mas causada pelo tempo semafórico. Trânsito aqui para a direita é quem está indo para o bairro de Santo Antônio, né? Quem percorre aí na Avenida Brasil, tanto no sentido da Zona Oeste quanto quem vai para o centro da cidade, não enfrenta dificuldade nenhuma. Afinal, hoje é sexta-feira, feriado imprensado para muita gente não trabalha hoje, muitas escolas não estão funcionando, então o trânsito fica essa maravilha. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando do Barezão feminino. Teve mais uma goleada em cima do São Raimundo, o placar é inacreditável. Tem também o roteiro cultural para as crianças. É um instante só.